Olá pessoal, tudo bom com vocês? Nesse vídeo a gente vai resolver exercícios sobre transformada Z. No vídeo passado a gente terminou a teoria de transformada Z e nesse vídeo então eu vou fazer alguns exercícios sobre essa teoria. Tá? Lembrando que a gente vai usar como base o livro do Discrete Time Signal Processing, do Oppenheim. Tá? Eu dei para vocês uma sugestão de lista de exercícios de estudo, essa aqui. Tá? Não é para entregar, apenas para estudar, e vou fazer alguns exercícios dentre esses aí hoje. Tá? Ok? Vou começar pelo exercício 5, desse que é o capítulo 3. Tá? E vou ficar seguindo aqui o manual de soluções que eu tenho. Tá? Para ser mais prático o vídeo. Tá? Então, a questão 5 é uma questão mais simples. Ele diz assim: determine a transformada Z da seguinte sequência. Tá? Só um parênteses antes de falar. A gente vai ver vários exercícios de transformada Z, inverso de transformada Z, e normalmente vai ser expansão e fração parcial. Então, por que eu escolhi esse 3.5? Porque é um caso em que não tem expansão e fração parcial. É um caso em que ele tem a transformada Z tem só o numerador, não tem o denominador. Tá? Então, é um caso um pouco diferente dos outros que a gente vai ver mais para frente. Tá? Ok? Então, por isso que eu quis começar por esse exemplo. Então, vamos determinar a transformada de Fourier inversa disso aqui. Então, como isso aqui é um numerador, é um polinômio em Z, Z e Z a menos 1, eu tenho que expressar isso aqui na forma de polinômio. Eu tenho que fazer o produto aqui, né, fazer as continhas e expressar como uma forma de polinômio. Aí depois eu vou simplesmente usar... deixa eu ver se tem aqui a tabela, se eu acho que é a tabela. Depois eu vou simplesmente usar... não está aqui, né? Enfim, vocês olham na tabela, né? A tabela de pares de transformada Z. Usar o fato que a transformada de Fourier de Z elevado a menos M, isso aí é transformada inversa, né? É delta de N menos M. Né? Então, delta de N menos M, a transformada Z disso é Z elevado a menos M. Ok? Então, dá uma olhadinha lá nos outros vídeos, na tabela. Então, ele vai fatorar isso aqui e chegar nisso aqui, ó. Pronto. Então, é bem simples, ó. Esse 2Z aqui vai ficar delta de 2 vezes delta de N mais 1. Mais 1 é porque está Z elevado a 1, né? Então fica delta de N mais 1. Esse segundo termo, 5, fica 5 vezes delta de N. O próximo, menos 4 vezes delta de N menos 1. E o seguinte, né? Z a menos 2 fica menos 3 vezes delta de N menos 2. Né? Lembrando que eu estou usando simplesmente a propriedade que Z elevado a menos K a transformada Z inversa disso é delta de N menos K. Então, toda vez que cair uma transformada Z de algo que é um polinômio, né, que não tem denominador embaixo, né, um polinômio embaixo, um denominador, então você faz isso aqui, direto, ok? Era só para deixar essa ressalva, questão bem simples, bem tranquila. Então, vamos para a questão 7 agora. Tá? Então, a questão 7 é um tipo de uma questão que eu acho muito bacana, muito importante. Eu costumo botar na prova questões assim, às vezes até duas, enfim. Por que ela é importante? Porque é o tipo da questão em que você tem a entrada e a saída. No caso, a entrada está no domínio do tempo e a saída no domínio da transformada Z. E aí você vai ter que calcular, no caso, a função de sistema, o y de n. Então, primeiro, é esse tipo de questão em que você tem a entrada e a saída. Ou então você tem a entrada e o sistema. Né? Ou você tem o sistema e a saída. Você tem dois dos três e tem que achar o terceiro. Tá? Então, isso aí é um tipo de questão muito importante, porque você vai fazer análise de sistema, né? Você sabe, tipo, a entrada e saída, calcular o sistema e assim vai. E é o tipo de exercício que você vai tanto precisar fazer transformada Z como transformada Z inversa. Né? Vai precisar fazer as duas coisas. E além disso, às vezes eu ainda faço perguntas extras relacionadas à estabilidade, à convergência, à equação de diferença. Então, são questões bem completas. Né? Não só questão, você testa várias habilidades. Tá? Eu gosto muito desse tipo de questão aqui, como a questão 3.7, 3.8 e 3.9, né? São do mesmo estilo. Ó. Aqui ele dá a entrada e o sistema, aqui ele dá o sistema e a saída. Dá dois dos três, né? Entrada, saída e sistema. Normalmente um no tempo, outro na frequência, no domínio da transformada Z e assim vai. Então, nesse caso aqui, ele diz assim, ó, a entrada para o sistema causal linear invariante no tempo é dada por isso aqui, esse x de n. E ele diz que a transformada V da saída é dada por isso. Tá?
mas não diz quem é a ROC da saída, do Y. Tá? Ok? E ele diz assim, determine H de Z, a transformada Z da resposta do impulso. Né? Be sure to specify the region of convergence. Ou seja, não esqueça de dizer quem é a região de convergência. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai achar o H de Z. Para achar o H de Z, é o Y de Z dividido pelo X de Z. Então, a gente vai calcular a transformada Z do X de Z. Depois dividir Y de Z por X de Z. Tá? Então, está aqui, 3.7. Tá? Então, a gente vai calcular a transformada Z do X de Z. Está aqui ela, né? Lembrando, a gente vai usar isso aqui, né? Ó, esses dois casos aqui. Olha aí, tá para baixo, desculpa. Aquelas duas casos de transformada Z que a gente vai usar bastante, esses dois aqui, né? Ok? Tá? Que é o lateral direito e o lateral esquerdo. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho o polo aqui como se fosse menos 1, como se fosse 1 elevado a n. 1. O polo aqui está em 1. Então, ó, aqui embaixo eu tenho ó, a mesma coisa disso aqui, mesma coisa desse de baixo aqui, ó. Certo? Do de baixo, onde o dk aqui seria 1. E esse ak seria 1 também. No caso, menos 1, desculpa. O ak seria menos 1, nesse caso aqui. Certo? Ou seja, aqui eu tenho 1 menos z a menos 1, porque o polo está em 1. Né? E aqui esse menos, como ele não tem o menos aqui, o menos aparece aqui. O ak vale menos 1. E nesse caso aqui, olhando para cá, seria o caso de cima, em que eu tenho o ak igual a 1 e o dk igual a 1 meio. Tá? AK igual a 1 e dk igual a 1 meio. Então eu teria isso aqui, ó. Ok? E aí a ROC? Bom, a ROC dessa primeira parte aqui é módulo de Z menor do que 1 e da segunda módulo de Z maior do que 1 meio. Então a ROC fica isso aqui, ó. Então descobrimos o X de Z e sua ROC. Tá? Aí na verdade ele não colocou aqui, mas você teria que colocar isso aqui no denominador comum. Quando você colocar no denominador comum e fizer a conta, vai dar o inverso disso aqui, ó. Tá? Isso aqui, ele colocou o X de Z no denominador comum e botou aqui no denominador. Ele está invertido, ele inverteu porque o X de Z está no denominador. Aqui, ó, essa parte aqui é o Y, né, que está aqui, ó, certo? E essa parte aqui nada mais é do que essa aqui, sendo que ele colocou em denominador comum, tá? Se você colocar em denominador comum, vai cancelar e ficar aqui em cima no numerador vai ficar esse menos 1 meio, Z a menos 1. Façam essa continha em casa, continha bem simples, né? Vai ficar aqui, ó, vai ficar aqui em cima, vai ficar menos 1 meio. Eu vou passar essa parte aqui, ó, para cima, menos 1 meio, essa parte aqui para cima, né? Menos 1, desculpa, menos 1 mais 1 meio, Z a menos 1. E vou passar essa parte aqui, vai ficar 1 menos Z a menos 1, vai ficar menos 1 meio, Z a menos 1. Bom, aqui eu vou cancelar, então, ó, isso aqui. Né? Isso aqui, vou tirar esses quadradinhos, ó. Isso aqui se cancela com isso, tá? E isso aqui se cancela com isso. Tá? E sobra só isso aqui. Então, essa é a resposta. Tá? Aí ele pega e pergunta também, de quem é a ROC? Como é que eu vou saber a ROC, né? Se eu não sei quem é a região de convergência do Y, eu sei quem é do X. A do X está aqui, ó. Certo? Mas eu não sei quem é do Y. Para saber do Y e do H. Então, para saber a região de convergência do H, eu tenho que usar essa informação aqui, que está quase perdida, mas está aqui, ó, causal. Essa palavrinha aqui é muito importante. Né? A partir dela, eu sei que o sistema é causal. Se eu sei que o sistema é causal, a região de convergência desse sistema aqui, que só tem um polo, né? Um polo em menos 1. Então, a região de convergência vai ser do polo para o infinito. Ou seja, a região de convergência é módulo de Z maior do que 1. Porque o H de Z é causal, como está dito aqui. Se ele não tivesse dito, não tinha como saber quem era essa região de convergência. Tá? Na letra B, qual é a região de convergência do Y? Bom, agora eu sei quem é a região de convergência do X, sei quem é a região de convergência do H, né? E posso saber quem é a região de convergência do Y. Então, a região de convergência do Y, lembra que a gente falou que a interseção da região de convergência do H com a região de convergência do X, essa interseção está contida dentro da região de convergência do Y. Não sei se vocês lembram quando eu falei isso, né? Então, como é que funciona? Funciona assim, se eu pegar a região de convergência do X, está aqui a região de convergência do X, é essa, e a do Y é essa. Então, essas duas regiões de convergência não tem interseção, é nula. Tá? E aí, o que acontece? Primeiro a gente tem que entender o que está acontecendo. Tá? A gente tem que entender se houve um cancelamento de polos e zeros. Né? Quando eu multipliquei
quando eu passei a minha entrada pelo meu filtro H, eu tenho que ver se houve algum cancelamento de polo com zero. Tá? Um polo zero do X com um polo zero do H. Tá? Se não tivesse havido nenhum cancelamento de polos e zeros, então a região de convergência do Y seria exatamente igual à interseção da região de convergência do H com o X. Certo? Seria exatamente igual. Tá? Mas, se houver um cancelamento de polos, então a região de convergência é maior do que essa interseção. Tá? Que é o caso aqui, como a gente vai ver. Tá? A interseção é nula e o Y tem uma região de convergência. Então, primeiro, a gente tem que saber se houve um cancelamento de polos aí. A gente tem que ver o que está acontecendo aqui. Vamos fazer os diagramas de polos e zeros. Aliás, eu na prova adicionaria um item D aqui, diga os diagramas de polos e zeros do X, H e Y. Então, eu vou fazer isso. Quem são os diagramas de polos e zeros do X, H e Y? Então, vamos lá. Tá aqui, eu botei uma fotinha aqui, ó. O do X. O do X está aqui o X, né? Ó, tá aqui o X de cabeça para baixo, né? Invertido, né? Então, o X, 1 sobre X, né? Então, ele tem polos em menos 1 e 1 meio. Aqui, ó, os polos em menos 1 e 1 meio. Em 1 e 1 meio, desculpa. Polos em 1 e 1 meio. Tá meio feio, mas tá aqui, ó. Polos em 1 e 1 meio. Tá? E os zeros do X, ora. Os zeros do X, você lembra que eu falei que para saber isso, o ideal seria colocar a hipótese de Z, né? Então, multiplica aqui por Z ao quadrado em cima e embaixo. Vai ficar Z a menos 1 vezes Z menos 1 meio, desculpa, vezes Z menos 1. E embaixo vai ficar menos 1 meio de Z. Ou seja, ele tem um zero em Z. Embaixo, quando eu multiplicar por Z ao quadrado, vai ficar Z. Ou seja, ele tem um zero em Z igual a zero. Tá? Então, eu botei aqui, ó. Ele tem um zero aqui, ó, na origem. Então, esse é o diagrama de polos zeros do X. E do H? Bom, o H, se você quiser, você pode multiplicar por Z ao quadrado em cima e embaixo também. Vai ficar em cima Z a menos 1 e embaixo Z mais 1. Ou seja, ele tem um polo em Z igual a menos 1. Às vezes eu me confundo. Um polo em Z igual a menos 1 e um zero em Z igual a 1. Então, fica assim, ó. Um polo em Z igual a menos 1 e um zero em Z igual a 1. Então, tá aqui o diagrama de polos zeros do H. E o Y, tá aqui ele, né? O Y, então, ele vai ter... Você pode ficar com Z ao quadrado em cima e embaixo, né? Vai ficar Z a menos 1 aqui e Z mais 1 aqui. Então, ele tem um polo em Z 1 meio e um polo em Z menos 1. Aqui o polo Z menos 1 e 1 meio. E os zeros? Bom, em cima vai ficar menos 1 meio de Z. Então, ele tem um zero em Z igual a zero, na origem. Então, tá aqui. Tá? Então, o que foi que aconteceu? Quando eu passo o X pelo H, o Y ele vai ter todos os polos juntos, do X e do H. Certo? Vai ter juntos. Então, só que pode haver cancelamento de polos e zeros. Então, o que aconteceu aqui? Ó, que ele tinha aqui? O X tinha esse zero aqui, que está aqui no Y. Ele tinha esse polo aqui em meio, que está aqui. Ele tinha esse polo em Z igual a 1, que não está aqui. Por quê? Porque cancelou com esse zero. Ó. Então, esse zero cancelou com esse polo. E esse polo aqui, menos 1,5, aparece aqui. Então, o diagrama de polos zeros do Y, ele tem todos os polos do X, todos os polos do H, menos aqueles que cancelaram. Então, houve um cancelamento de polos do um polo Z igual a 1 do X, com 0 em Z igual a 1 do H. Então, houve um cancelamento de polos zero. Então, como é que eu sei para saber a ROC? Eu posso fazer um desenhozinho como esse, ó. Isso aqui é a região de convergência. Eu coloquei aqui, ó, módulo de Z, tá? Então, o X está aqui, tá aqui, ó, né? Eu só coloquei aqui os polos zeros do X, ó, e a região de convergência está aqui, ó. Certo? Os polos e zeros do H, aqui fica um pouco estranho, porque esse eixo aqui é módulo de Z. Então, o H, ele tem um polo em menos 1 e um zero em 1. Então, do ponto de vista de módulo de H, vai dar o mesmo módulo, né? Menos 1, o módulo de menos 1 é 1. Então, eu coloquei aqui esse aqui, ó, módulo de menos 1, só para deixar claro que esse polo aqui, Z, está em menos 1, não em 1. Tá? E aqui esse zerinho com esse 1 aqui é para dizer que esse zero está em 1. Tá? E a região de convergência dele é módulo de Z maior do que 1. Tá? E o que acontece com o Y? O Y está aqui, faltou botar um zerinho bem aqui no Y. Tá? Faltou botar um zerinho bem aqui. Tá? Botem aí, por favor. Tá? Por que eu coloquei aqui a ROC dele é isso? É porque é o seguinte, ó. Esse polo, o que eu vou fazer? Ó, tem duas formas, né? Esse polo aqui, duas formas não, só um momento. Esse polo aqui cancelou com esse zero, ó. Cancelou com esse zero. Então, eu vou pegar a região de convergência agora, a interseção da região de convergência do H com o Z, supondo que esse zero que foi cancelado não existe. Tá? Então, se esse zero está represando aqui a região de convergência, está limitando a região de convergência. Mas como esse zero foi cancelado,
Se eu tirar esse zero aqui, a região de convergência do x passa a ser módulo de z de 1 meio até infinito. Por quê? Porque esse polo aqui foi cancelado. Então, fica módulo de z de 1 meio até infinito. A interseção dessa nova ROC do x com o polo cancelado, com o h, eu pego a interseção das duas, dá isso aqui. Entendeu? Mais uma vez, aqui era para ter um módulo de menos 1 meio também, tá? Que nem aqui em cima, tá? Ou seja, quando não há cancelamento de polos zeros, a ROC do y é a interseção das duas. Quando há um cancelamento de polos zeros, eu pego esse polo que foi cancelado, tiro ele e eu vou ter uma nova ROC, digamos assim, uma ROC aumentada. No caso aqui, a ROC aumentada do x vai ser módulo de z de menos 1 meio até infinito, se eu não tivesse esse polo aqui. E aí eu pego a interseção das duas, vai dar do y. Ok? Então é assim que a gente calcula a região de convergência de uma saída. Tá bom? Espero que deu para entender aí. E no final ele pede quem é o y de n, ou seja, fazer uma transformada z inversa. Tá? Nesse caso aqui, ó, eu não preciso aqui o y, né? Aqui o y, esse quadradinho aqui é o y. Eu já sei quem é a região de convergência, está aqui, ó. A região de convergência do y está aqui, ó, igual ao que eu coloquei aqui, né? Ou seja, ele acertou. Tá? Então eu vou fazer agora expansão e fração parcial. Não preciso fazer divisão de polinômios, porque o grau aqui do numerador é menos 1 e do denominador menos 2. Já está fatorado, então eu simplesmente coloco assim, ó. Aí, professor, e como é que ele achou esse menos 1/3 e 1/3? Aí ele fez aquele método lá dos resíduos para calcular, certo? Não sei se, eu já fiz alguns exemplos disso, né? Não vou fazer aqui a conta, mas eu já fiz alguns exemplos, né? É fácil no caso, ó. Por exemplo, vou fazer aqui para achar esse aqui, ó. Certo? Seria o seguinte, você ia pegar o y de z, que é isso aqui, né? Aí você multiplica o y de z por 1 mais z a menos 1. No caso, eu estou achando esse aqui, tá? O segundo. Esse aqui. Você multiplica por 1 mais z a menos 1 e pega isso em z igual a menos 1. Então, quando eu multiplicar esse y aqui por 1 mais z a menos 1, isso aqui se cancela. E aqui se cancela, fica só isso. Eu substituo z a menos 1. Então, z a menos 1 aqui em cima vai dar 1 meio. E aqui embaixo vai dar 1 menos com menos mais, né? 1 mais 1 meio. Vai ficar 3 meios. Então, em cima 1 meio, embaixo 3 meios. Fica 1/3. Deu pra entender, pessoal? É facinho. Eu vou fazer o outro também, ó. No outro caso, para achar esse coeficiente aqui, eu vou pegar o x de z e multiplicar por 1 menos 1 meio de z a menos 1. E pego isso em z igual a 1 meio. Então, quando eu multiplico o y de z por 1 menos 1 meio de z a menos 1, eu cancelo essa parte aqui embaixo. E eu substituo z por 1 meio. Substituir z por 1 meio é o mesmo que substituir por z a menos 1 por 2. Então, aqui em cima fica, substituindo z a menos 1 por 2, fica menos 1. E embaixo fica 3. Então, fica menos 1/3. Ok? E fiz a expansão em fração parcial. E agora é só olhar, só usar essa transformada conhecida aqui. Né? No caso, vai ser essa de cima. Tá? Então, vai dar menos 1/3, 1 meio elevado a n de u de n. E aqui vai ficar 1/3, menos 1, polo aqui em menos 1, elevado a n u de n. Tá? No caso, os dois são laterais direitos. Por quê? Porque a região de convergência é módulo de z maior que 1. A região de convergência é externa aos dois polos. Tá? É como se a região de convergência do y, né, do primeiro termo aqui, fosse módulo de z maior do que 1 meio e desse módulo de z maior do que 1. Tá? Então, está aqui a resposta final. Ok? Beleza? Então, o que eu podia perguntar mais era isso, diagrama de polos e zeros. Outra coisa que eu podia perguntar era se esse sistema, se ele é estável. Eu poderia perguntar, né? Só por curiosidade. Então, esse sistema é estável? Não, porque ele tem um polo bem aqui na ROC, e a ROC não inclui a CRU. Né? Teria que ser... Não inclui, é módulo Z maior que 1, não é maior ou igual, tá? Nunca é maior ou igual, é só maior. Então, eu podia perguntar também se esse sistema é estável. Ele não é estável, é instável. Ok? Então, vamos para a prova. Vou fazer a questão 8 também, porque ela é no mesmo estilo, e vocês viram que é uma questão bem genérica, envolve vários conceitos, né? Então, é uma questão, enfim, que envolve não uma coisa específica, mas vários. Tá? Então, vou fazer a oitava também, que é nesse mesmo estilo. Tá? Ok? Nesse caso aqui, ele diz, ó, a função de sistema de um sistema causal linear invariante no tempo é dada por isso. E a saída do sistema é dada por isso. Então, ele deu aqui a função de sistema, deu a entrada
Agora, vê que é diferente, né? Que agora ele deu a... Aqui ele não dava o sistema, ele dava a entrada e a saída. Aqui ele dá a entrada e a função do sistema e pede a saída. Quer dizer, inicialmente ele pede quem é a resposta ao impulso, HDN, depois ele pede a saída, depois pergunta se o sistema é estável e causal. Tá? Mais uma vez, eu vou pedir para vocês também acharem o diagrama de polos e zeros. Tá? Então, vamos lá. Na letra A, determine a resposta ao impulso do sistema. É só fazer a transformada Z inversa disso aqui. A transformada Z inversa tem duas formas de fazer. Tá? Tem duas formas de fazer. A forma mais assim, nesse caso aqui, a forma mais trabalhosa seria você fazer a divisão de polinômios. Mas a divisão de polinômios seria bem simples nesse caso, porque é bem pequenininho. Então seria só um passo, bem simples também. Não seria nada complicado não, tá? Porque a divisão de polinômios nesse caso é pequena. Se você tem confiança em divisão de polinômios, eu acho que você deveria praticar até ter recomendação. Seria uma divisão de polinômios bem simples mesmo, tá? Uma outra forma que você tem de fazer é fazer como ele fez aqui, ó. Desse jeito aqui, que é o quê? Eu vou pegar essa primeira parte aqui, que é 1 dividido por... Vou ignorar esse menos Z a menos 1. Vou pegar só 1 dividido por... 1 dividido pelo denominador, né? Que é 1 mais 3/4 Z a menos 1. E faço a transformada disso aqui, ó, usando isso. Né? Usando isso aqui. Já que ele diz que o sistema é causal. Mais importante, o sistema é causal. Se o sistema é causal, a rede de convergência o sistema lateral direito. A rede de convergência vai ser de 3/4 até infinito. Tá? Então, isso aqui dá isso aqui, menos 3/4, o de n elevado a n o de n, desculpa. Porque o polo aqui é em menos 3/4, lembrando, né? Sempre tem o menos aqui, menos d. Então, se aqui está mais é porque, desculpa, se aqui está mais 3/4 é porque o polo é em menos 3/4. Tá bom? E o segundo termo vai ser menos o primeiro atrasado de 1, né? Lembra, quando a gente tem Z a menos 1, Z a menos 1, quando eu multiplico a transformada Z por Z a menos 1, equivale no domínio do tempo a atrasar de uma amostra. Tá? Então, essa segunda parte aqui, isso dividido pelo denominador, equivale àquela primeira parte atrasada de 1. Né? Então, está aqui. Então, está aqui, a segunda parte é menos a primeira atrasada de 1. Então, está aqui. Maneira, acho que é mais simples de fazer, mas a outra também é muito simples. Né? Tá? Segunda parte, encontrar a saída. Aí, para encontrar a saída, a gente vai fazer parecido com o que a gente fez lá. A gente poderia fazer a convolução, mas ninguém é doido de fazer isso, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai achar o x de z, multiplicar, achar o y de z, multiplicar o x de z pelo h de z, achar o y de z, e aí faz a inversa do y de z. Tá? Então, tá aqui, ele achou o x de z, tá aqui, ó. Ele já colocou direto aqui o x de z, certo? Esse x de z aqui que ele colocou direto, ele fez uma... Ele foi bem, digamos assim, ligeirinho aqui, né? Aí vocês vão ter que fazer em casa. No caso, o x de z, ele ia ter... Você ia usar essas duas aqui. É porque isso está se repetindo muito. Você ia usar isso aqui, ó. O x de z, no caso, ó. Ele é bilateral. Essa parte aqui seria... eu usaria essa parte de cima, né? Ia ficar... Opa, desculpa. Essa parte aqui, ó. Ia ficar 1 dividido por 1 menos 1/3 z a menos 1. Com a ROC módulo z maior do que 1/3. E essa segunda parte aqui, ó, eu ia usar o de baixo, né? Esse de baixo aqui, ia dar menos 1, porque né, aqui tem esse menos aqui, né? Então o A aqui seria 1, seria menos 1, o A, desculpa, o A seria menos 1, né? Então ia ficar menos 1, 1, menos E a menos 1, tá? Ok? Felizmente ele não colocou aqui, ele já fez direto, né? Você ia fazer isso, ia colocar um denominador comum, vocês façam isso aí em casa, tá? E aí multiplica pelo H de Z. Ele já colocou aqui, já tudo multiplicado. Você veja que esse polo em Z igual a 1 desapareceu aqui, ó, porque ele foi cancelado por esse zero aqui em menos 1. Então, esse polo aqui em 1 vai desaparecer com esse zero em 1 e vai aparecer um polo em menos 3/4. Ó. Então, fica assim, ele já botou o produto aqui final. Certo? Já botou o produto final. E a região de convergência, ora, a região de convergência do x, como eu falei, vai ser módulo de z maior do que 1/3. E eu vou botar aqui, ó, a região de convergência do x vai ser módulo de z entre 1/3, tá assim, ó. Entre 1/3
e 1, a região de convergência do x. A região de convergência do H é módulo de Z maior que 3/4, porque ele é causal, né? Módulo de Z maior que 3/4. E a região de convergência do Y, como é que a gente faria? Do jeito que a gente fez lá. Agora não vou botar os gráficos não, tá, pessoal? Pra ver se vocês entendem, tá? Então, a região de convergência do Y, como houve um cancelamento de um polo com 0, houve um cancelamento de quê? Desse polo aqui em Z igual a 1. Desse polo aqui em Z igual a 1. Então, a região de convergência do X é como se passasse a ser isso, ó. Houve um cancelamento desse polo. Agora eu pego a interseção desses dois aqui, ó. A interseção desses dois vai dar o quê? Módulo de Z maior que 3/4. Então, por isso que ele está colocando aqui que a ROC do Z é... Desculpa, a ROC do Z é módulo de Z maior que 3/4. Deu para entender, pessoal? Vou repetir, ó. A ROC do H é isso, porque ele é causal, do X é entre 1/3 e 1. Só que esse polo em 1 foi cancelado por esse 0 do H em 1. Então, quando eu removo esse polo, a nova ROC do X, entre aspas, não é uma nova ROC, mas é como se fosse uma nova ROC, eu pego a interseção entre essa nova ROC e a ROC do H. Então, vai dar módulo Z maior que 3/4. Ok? Então, está aqui a ROC do Y. Tá bom? Aí, o que ele fez? Ele fez a expansão em fração parcial. Né? Não precisa fazer divisão de polinômios também. Tá aqui. Ele achou o 8/3 menos 8/3, usando aquele método lá. Fica como exercício para você aí, principalmente se você estiver ainda inseguro, achar esses dois coeficientes aí. Tá? E aí, pronto. Aqui eu fiz a expansão em fração parcial. Agora eu vou usar essa tabela novamente, né? E novamente vou usar esse termo de cima aqui, ó. No primeiro caso, eu vou ter menos 8/3, né? O polo está em 1/3 elevado a n de n. E no segundo caso, a constante é 8/3 e o polo em menos 3/4 elevado a n de n. Então, chegou a isso aqui. Os dois são causais, porque a ROC é a ROC do sistema causal. Tá? Ok, pessoal? Tentem fazer em casa aí, para ver se vocês conseguem fazer essas continhas aí, que dessa vez eu deixei, né? E ele pergunta se o sistema é estável e se o H de n... Aliás, ele pergunta só se ele é estável, né? Se o H de n é absolutamente somável. Para saber se é estável, você olha a ROC do H. Quem é a ROC do H, como eu falei, né? Se ele tem um polo em menos 3/4 e é causal, então é porque a ROC é módulo de Z maior que 3/4. Então a ROC inclui a CRU. Então sim, o sistema é causal. Ok? Se eu quiser saber quem é os polos e zeros, eu vou dizer aqui para vocês me acompanham, tá? Os polos do H, ele tem um polo em menos 3/4 e um zero em Z igual a 1. Tá? O X, eu vou aqui para o X, né? Não, o X ele não deu, foi isso que atrapalhou o X aqui. O X, no caso, ele vai ter um polo em... o X teria que fazer, né? Ele vai ter um polo em 1/3 e um polo em 1. Né? Aí, os zeros, você teria que fazer, mas aí quando você fizesse, você ia ver que ele ia ter um zero em Z igual a 0. Tá? Faço isso, ver se vocês acham isso. Um zero em Z igual a 0. E no caso do Y, né, no Y está ele aqui, né? Ó, ele vai ter um polo em 1/3, um polo em menos 3/4, um zero na origem, Z igual a 0. Ok, pessoal? Entendido? As coisas que eu não fiz, vocês podem fazer em casa aí para ver se entendem. As questões foram as duas mais trabalhosas. As outras vão ser um pouco mais simples, tá? Então, agora vamos para a questão 11. Tá? Diz assim, eis, né? Aqui a gente tem 4 transformadas eis. Aí essa questão é interessante. Diz assim, ó, determine quais dessas transformadas poderiam ser a transformada de um sistema, uma sequência causal. Né? Transformadas eis de uma sequência causal. Não calcule a transformada inversa. Muito interessante. Você podia calcular. Não calcule. Você deve ser capaz de distinguir, de dar a resposta apenas olhando. Né? E justifique suas razões em cada caso. Como é que é isso aqui? Nesse caso aqui, a gente vai usar aquele teorema do valor inicial. Certo? Que é esse aqui, ó. Eu acho que eu expliquei para vocês no outro vídeo. Se x de n for uma sequência causal, né? Ou seja, uma sequência que é nula para o n negativo, então o limite do x de n quando z tende a infinito é igual a 0. Então o que a gente vai fazer aqui é o inverso, na verdade. Se o x de z tem um limite quando z tende a infinito, então essa sequência pode ser uma sequência causal. Causal ou causalizada. Ela é uma sequência causal ou causalizada. Tá? Então o que a gente vai fazer é ver se esses sinais aqui, se eles têm
um limite quando z tende a infinito. Se tiver, é uma sequência causal ou causalizável. Seria uma sequência que could be causal, né? Que a gente tá dizendo aí, pode ser causal. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, é só você ver, quando você tem uma divisão de dois polinômios, basta você ver o termo dominante, né? Certo? O termo dominante dos dois e ignora os outros. Né? Então, aqui no caso, o termo dominante aqui, ó, você pode multiplicar por z ao quadrado em cima e embaixo, aqui, né? E aqui embaixo você teria um z ao quadrado, você teria um polinômio em z ao quadrado, vai ficar z ao quadrado menos z. E aqui você teria um polinômio, aqui em cima você teria, ia colocar aqui, ia ficar z menos 1 ao quadrado. Então você teria em cima, multiplicando por z ao quadrado, você ia ficar z menos 1 ao quadrado, tudo isso ao quadrado, né? E embaixo você ia ter z multiplicado por z menos 1 meio. Tá? Ou seja, você tem um polinômio em z ao quadrado em cima e embaixo. Ia dar 1 esse limite, como está dizendo aqui. Ó. Se você fizer esse limite, vai dar 1. Tá? Repetindo, ó, ia ficar em cima z menos 1 ao quadrado e embaixo ia ficar z multiplicado por z menos 1 meio. Né? Então você ia pegar só o termo dominante, z ao quadrado em cima, z ao quadrado embaixo. O limite disso ia dar 1. Então pode ser causal. O de baixo já tá, os dois já estão em potência de z, é mais fácil, né? Eu recomendo deixar isso em potência de z. Tá? Então, o de baixo, na verdade, o de cima, outra forma de você fazer, você ignora esse menos 1 aqui, pega só a potência maior. No caso, é 1 a potência maior. Entendeu? Você ignora esse z a menos 1, pega só a potência maior, que é 1. Então, daria 1 limite. Nesse caso aqui, a potência maior é z ao quadrado, e aqui é z. Então, com o limite, quando z tende a infinito, daria infinito, ou seja, não pode ser causal. Tá? Bom, letra C, aqui em cima você teria z à quinta como termo dominante, aqui z à sexta, ou seja, quando você fizer z tende a infinito, vai dar 0, ou seja, tem um limite, ou seja, pode ser causal, como está aqui, ó, 0. Tá? E por fim, na letra D, você teria aqui em cima o termo dominante z à sexta e embaixo z à quinta, ou seja, quando você fizer isso tende a infinito, vai dar infinito, ou seja, em cima não pode ser causal. Ok? Então, uma questãozinha aí mais de introduzir esse conceito do teorema do valor inicial. Vamos para a questão 16 agora. A questão 16 também é parecida com aquela 8 e a 9. Mais uma vez eu vou fazer uma questão parecida com a 7 e a 8, desculpa. Porque é muito importante esse tipo de questão, sempre cobra na prova, tá? E dessa vez ele pede umas coisinhas extras, por isso que eu coloquei a 16 também, tá? Então, é muito importante saber esse tipo de questão, tá? Então vamos lá. A entrada é um sistema LTI dada por isso e a saída é dada por isso. Então ele dá os dois no domínio do tempo. Dessa vez ele deu a entrada e a saída no domínio do tempo. Aí ele pede, encontre a função do sistema e diga os polos zeros do H de Z e a região de convergência. Tá? Então vamos aqui para a questão 3.16. Tá? Então ele vai calcular a transformada de Fourier do Z, desculpa, do X, né? Usando sempre, mais uma vez, ele vai usar esses dois aqui. Essas duas transformadas Z. Vocês têm que estar com essas duas na língua. Na ponta da língua, assim, certo? A gente usa muito, né? Então, vamos lá. Esse termo aqui, ó, o primeiro, vai dar causal, né? Então, vai dar isso, ó, certo? 1 dividido por 1 menos 1 terço é a menos 1, que o polo está em 1 terço, e esse coeficiente aqui é 1. E esse outro aqui, ó, o coeficiente aqui vai ser menos 1 e o polo em 2. Tá? Então, o coeficiente menos 1 e o polo em 2, está aqui. Ok? Aí ele botou em denominador comum, quando ele botou em denominador comum, aqui em cima ficou, no numerador ficou menos 5 terços de Z. Façam essa continha aí, facinho, facinho, tá? E a ROC, bora. A ROC deu. A ROC essa primeira parte aqui é causal, então é módulo Z maior do que 1 terço. A segunda não é causal, então fica módulo Z menor do que 2. Então fica uma ROC entre 1 terço e 2. Então fizemos a primeira transformada Z, tá aqui ela. A segunda transformada Z, né? Isso aqui é causal, né? Então a coeficiente é 5 e o polo em 1 terço, então vai ficar 5 e aqui o polo em 1 terço. Nessa segunda parte, ó, é causal também, né? Agora os dois são causais. Então o coeficiente é menos 5 e o polo é 2 terços. Então, coeficiente menos 5 e o polo 2 terços. Tá aqui. Aí ele botou em denominador comum e aqui em cima ficou esse menos 5 terços, é menos 1. E aí, quem é a ROC, né? A ROC dessa primeira parte é módulo Z maior que 1 terço, e da segunda parte, módulo de Z maior que 2 terços. A interseção disso dá módulo de Z maior do que 2 terços. Então, tá aqui, achei o X e o Y.
né? Agora eu vou achar o h de z, eu divido um pelo outro, como eu dividi isso por isso, vai cancelar esse numerador, esse menos 5 terços, de z a menos 1. Vai cancelar esse aqui, ó, esse 1 menos 1 terço z a menos 1. Vai ficar só esse aqui, ó, esse termo aqui e esse termo aqui. Como eles estão invertidos, estão no denominador, vai ficar assim, ó. Tá? Ok? Como é o y dividido pelo x, né? Então, essa parte aqui do y, esse 1 menos 1, menos 2 terços menos 1 vai ficar embaixo, e essa parte aqui vai ficar em cima. Ora, e quem é a região de convergência do y? Ele não disse se é estável, nem causal, nem nada, né? Então, a gente tem que ir vendo pela interseção. A região de convergência como eu falei, a região de convergência do x é essa e do y é essa. Então, como é que ele sabe que a região de convergência aqui do h, ele está dizendo que é módulo e módulo que 2 terços, como é que ele sabe que é menor que 2 terços? Bom, é o seguinte, quando você multiplicar isso por isso, vai haver cancelamento de polo zero? Sim, vai haver. Você vê aqui, ó, esse polo aqui, ó, em 2, cancelou com esse zero. Tanto é que você olhar, se você olhar o y de z, ele é igualzinho ao x de z. Eu só troquei esse 1 menos 1, 2 e a menos 1 por... Ó, essa aqui é igualzinha a essa. Eu só troquei isso aqui por isso. Ó. Isso aqui por isso. Eu troquei o polo em 2 por um polo em menos 2 terços. Ó. Por quê? Porque ele cancelou o h de z. O que foi que esse sistema fez? Ele cancelou esse polo aqui com esse 0 em 2. Né? E cancelou esse polo em 2 com o 0 em 2. E adicionou esse polo em 2 terços. Tá? Então, ou seja, a nova região de convergência do x, quando eu tiro esse polo que foi cancelado, esse 2, fica módulo z maior que 2 terços. Tá? Maior que 1 terço, desculpa. Módulo z maior que 1 terço. Então, eu vejo, o h de z tem duas possíveis regiões de convergência. Né? É módulo z maior que 2 terços e módulo z menor que 2 terços. Tá? Então, tá aqui, ó. Eu vou botar aqui, vou escrever a nova região de convergência do x, quando esse polo foi cancelado, digamos assim, ficou módulo de z maior do que 1 terço, né? Porque esse polo foi cancelado. Então, ele está represando a região de convergência, eu ignoro esse polo em 2 que foi cancelado. Então, e o h de z tem duas possibilidades. Essa é do x de z. Do h de z vai ser, ou vai ser módulo de z maior do que 2 terços, aqui, ou vai ser módulo de z menor do que 2 terços. Até o gato está reclamando. Então está aqui a ROC do x desrepresada, tirando esse polo que foi cancelado. E aqui as duas possibilidades do ROC do y. Ora, se a ROC do h, desculpa. Se a ROC do h fosse isso, quem seria a interseção dos dois? A interseção dos dois seria módulo de z maior do que 1 terço e módulo de z maior que 2 terços. Seria módulo de z maior que 2 terços. Então é porque a ROC do y teria que ser módulo de z maior que 2 terços. E é mesmo. É mesmo. Entendeu? Então é porque essa opção é verdade. E essa opção aqui vamos testar. Se a ROC do h fosse módulo de z menor do que 2 terços, a interseção entre essa aqui e essa seria módulo de z entre 1 terço e 2 terços. Tá? E a ROC do y não é essa. Se a ROC do y fosse entre 1 meio e 2 terços, entre 1 terço e 2 terços, desculpa. 1 terço e 2 terços. Tá? Aí sim, essa seria a segunda opção, mas não é. Então é porque a única possibilidade que resta para a ROC do h é módulo z maior que 2 terços. Que a interseção com essa ROC do x, quando eu tirar esse polo aqui que foi cancelado, vai ficar módulo z maior que 1 terço, e aqui módulo z maior que 2 terços, e quando eu pego a interseção, dá isso aqui que é a ROC do y. Então, a ROC do h, chegamos à conclusão que é módulo z maior que 2 terços. Ok? E ele ainda pede o diagrama de polos zeros do h. Certo? O diagrama de polos zeros do h está aqui. Ó. Ele tem um polo em 2 terços e um zero em 2. Tá? Beleza? Se ele pedisse o diagrama de polos zeros do x e do y, do x ele ia ter um polo em 1 terço, um polo em 2 e um zero na origem, z igual a 0. Certo? Se fosse o diagrama de polos zeros do y, ele ia ter um polo em 1 terço, um polo em 2 terços e um zero na origem, z igual a 0. Né? E aí você pode até verificar que os polos e zeros do y são os mesmos polos e zeros juntos do h e do x. Só que se tiver algum cancelamento, aí, enfim, aí ele não aparece no y. Né? Ok? Então vamos para a letra B agora.
encontre a resposta a impulso do sistema, né? Então, eu vou calcular a... Ops, deixa eu tirar aqui. Eu vou calcular a transformada Z inversa disso aqui, né? Ele vai de novo fazer daquele método, né? Que ele vai pegar, ele vai considerar só essa primeira parte aqui do numerador, que é 1 dividido por 1 menos 2 terços e a menos 1, vai ignorar esse menos 2 e a menos 1 aqui, e chega nisso aqui, ó, né? Porque é causal, ó, a ROC é externa ao polo. Tá? Então chega nisso aqui que o polo é 2 terços. E essa segunda parte aqui, ó, ele vai pegar, multiplicar por menos 2 e vai atrasar de 1. Né? Como eu falei, se multiplicar por z a menos 1 no domínio da frequência equivale, no domínio do tempo, a atrasar de 1. Então chegou nisso aqui. Ele não botou em evidência aqui porque quis, mas você não precisava fazer essa linha de baixo, não. Só até a linha de cima está correta. Bom, encontre uma equação de diferenças que satisfaça essa entrada e saída. Ou seja, você já achou a função do sistema, a resposta, impulso, agora ele pega a equação de diferença. Se você se lembra direitinho, né? Senão você pode fazer o que ele fez aqui, ó. Né? Multiplicou em cruz aqui. Se você se lembra direitinho, você basta saber que isso aqui são os coeficientes. Esse 1 e menos 2 são os coeficientes do x na equação de diferenças. 1 e menos 2. E esses aqui, 1 terço e menos 2 terços, são os coeficientes do y. Tá? Se você se lembra disso que eu falei, você já ataca direto. Se não, você faz isso aqui, ó. Certo? Se não, você faz isso, tá bom? Vou supor que vocês estão lembrados, se não, voltem lá no vídeo e vejam, tá? Ok? E pergunta se o sistema é estável e causal, na letra D. Tá? Então, esse sistema aqui, certo? Esse sistema aqui, ele é causal, né? Porque a ROC é de 2 terços até infinito, né? Tá aqui ela. E ele é estável porque a ROC inclui a CRU. Ok? Então é estável e causal. Outra forma de ver seria pela resposta a impulso. A resposta a impulso ela é absolutamente somável, porque essa sequência é exponencial decrescente, né, do lado positivo. E ela também se inicia em n igual a zero. Ela é nula para n negativo. Então, ela é causal também. Duas formas de ver. É mais fácil ver pela ROC. Né? Tá? Okay? Então, o sistema sim é estável e causal, como ele está dizendo aqui. Ok? Beleza? Então, espero que esse tipo de exercício já esteja bem fresco na memória de vocês. Então, vamos fazer, para terminar agora, o 32 e o 41. O exercício 32 é um que mexe especificamente com diagramas de polos e zeros. Né? Ele diz o seguinte: o diagrama de polos e zeros mostrado na figura abaixo, né, corresponde à transformada Z de um sistema causal. Né? Ele desenha que é causal. Então, aí ele pede, plote o diagrama de polos e zeros da sequência y de n, que é a sequência y de n é igual a x de menos n mais 3. E diga a região de convergência do y. Então vamos aqui. Então, pelo diagrama de polos e zeros, pelos polos e zeros, você tem como saber quem é a função de sistema, a menos do ganho. Lembra que tem polos, zeros e ganho, né? Lembra disso aqui, ó? Deixa eu colocar aqui. Uma possível representação de um sistema é dessa forma fatorada aqui. A forma que você fatora, né? O sistema é completamente determinado pelos polos e zeros, mas por esse ganho aqui. Nesse caso aqui dessa questão, a gente não sabe quem é o ganho, né? Mas a gente sabe os polos e zeros. Ele aqui, ó, fez isso aqui, ele ignorou o ganho. Né? O correto seria botar um ganho K, o G, o K. Seria o correto mesmo, ele não colocou. Mas o correto seria colocar, tá? Multiplicar por um K aqui, um G, enfim, um ganho, tá? Então, por que ele colocou isso? Porque ele tem um zero na origem, então ele colocou isso aqui, ó, um zero na origem, tá? Z. Ele tem um polo em menos 3 quartos, tá aqui, ó, um polo em menos 3 quartos. Tá? E ele tem dois polos aqui. Esse polo aqui que é complexo e o conjugado dele que é complexo também. Tá? Então, esses dois polos aí estão aqui, ó. Certo? Não vou fazer a conta, mas se você fizer a fórmula de Bhaskara e for até o final da fórmula, mesmo o delta negativo, o delta vai dar negativo na fórmula de Bhaskara, tá? Aí você vai até o final e você vai achar que ele tem duas raízes. Uma é essa aqui, que é 1 meio mais j 1 meio, e a outra que é 1 meio menos j 1 meio. Tá? Ok? Você vai na fórmula de Bhaskara e acha, tá? Ok? Só como é que eu faria isso? Você faria o inverso. Na verdade, você colocaria aqui embaixo z menos esse polo, né? Esse polo que é o primeiro, que é 1 meio mais j 1 meio, seria z, aqui embaixo seria z menos 1 meio menos j 1 meio.
E no segundo caso, desse polo aqui, ficaria Z menos 1 meio mais J 1 meio. Tá? Aí você ajeita tudo e acharia isso aqui. Bom, okay? Então, e o Y dado por isso, né? Tá aqui o Y dado por Y, é isso, né? Então, o que o Y é? O Y, você fez duas operações no X. Deu um atraso de 3 e fez um espelhamento. Tá aqui, ó. Ele não disse isso, mas você fez duas operações para chegar do Y, a partir do X. Vocês deu um atraso de 3, né? Aí depende, para a direita, depende de você considerar que você fez primeiro. Se você primeiro espelhou, primeiro atrasou. Então, aqui ele está considerando que ele primeiro deu um atraso de 3. No caso, eu estaria transformando, levando meu gráfico, não vou nem falar aqui, porque não sei se vai estar espelhado, enfim. Ele vai estar deslocando de 3 para a direita, o gráfico, e depois espelha. Então, quando eu desloco de 3, equivale a multiplicar por Z a menos 3. E quando eu espelho, equivale a Z a menos 1. Se você olhar aqui no espelhamento, tá aqui, ó, a propriedade do espelhamento, tá? Se olhar na tabela, tá? Então, ele fez essas duas propriedades, ó, atrasou de 3 e espelhou, certo? Então, eu vou pegar esse X aqui, onde tem Z, ó, tá aqui, ó, X de Z a menos 1. Onde tem Z, eu vou substituir Z a menos 1, e vou multiplicar por Z a menos 3, tá aqui, ó, Z a menos 3, e o resto é esse mesmo X de Z, só que onde tinha Z, eu coloquei Z a menos 1, certo? Então, pronto. Cheguei nisso aqui, ó, você vê que é igualzinho, eu multipliquei por Z a menos 1, e o resto é igualzinho, só que no lugar de Z é Z a menos 1. Aí eu vou refatorar isso, ele vai colocar em potências de Z. Quando eu recoloco em potências de Z, eu chego nisso aqui. Tá? Então ele me pede o diagrama de polos e zeros. Tá aqui, ó. Então ele me pede aqui. Então esse aqui, ele não vai ter zeros, ó, não tem zeros, tá? Porque não tem nada aqui em cima no numerador. E aqui no denominador ele vai ter um polo em Z igual a zero. Tá aqui, ó, um polo em Z igual a zero. Ele vai ter um polo em Z igual a menos 3 quartos, menos 4 terços, desculpa. Menos 4 terços, tá? E isso aqui, você tem que fazer mais uma vez a fórmula de Bhaskara. Quando você fizer essa fórmula de Bhaskara, você vai achar dois polos aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Então, ele vai ter um polo em 0, menos 4 terços, e esses dois aqui, que é 1 mais ou menos J. Tá? E você tem que fazer a fórmula de Bhaskara. Ok? Então, esse seria o diagrama de polos e zeros. Tá? Aí ele pergunta, quem é a região de convergência? Ora, se esse sinal, o x de z, certo? Ele está dizendo que é causal, certo? Se esse x é causal e o x tem polos fora da origem, então o x de z é lateral direito. Lembrando, né? Se ele é causal, ele é lateral direito, é de duração infinita. Tá? Mas como ele tem polos de fora da origem, então é porque ele é de duração infinita. Então é porque ele é lateral direito, se ele é causal. Ora, se o sinal x de n é lateral direito, e o y de n tem um espelhamento do x, então é porque o y é lateral esquerdo. Necessariamente ele é lateral esquerdo. Porque é um espelhamento no lateral direito. Tá? Se eu tenho um negócio que cresce infinito para a direita, mas tem fim para a esquerda, quando eu espelho, ele vai ser lateral esquerdo. Tá? Infinito para a esquerda e fim para a direita. Então a ROC, se é lateral esquerda, a ROC é do menor polo para zero. Então, o menor polo não fora da origem, né? Então, o menor polo aqui é 4 terços, né? Esses polos aqui, ó, esses polos, o módulo dele, né? Ai, peraí, esse polo aqui, olha que a gata baldeou tudo aqui. Tá. Tá aqui, voltei, pronto. Então, sei nem onde já tá aqui, lá, pronto. Então, esse polo aqui, ó, 1 e mais ou menos J, esses dois polos, o módulo deles é raiz de 2. Raiz de 2 vale aproximadamente 1,41, né? Que é maior do que 4 terços, né? Porque 4 terços é 1,333, né? Então, o menor polo aqui, o polo de menor módulo, é o 4 terços. Então, por isso que a ROC dá isso. Ok? Para finalizar, vamos para a questão 41. A questão 41 é uma generalização de uma questão que eu fiz com vocês no capítulo passado. Certo? Não lembro o número exato, mas vocês vão olhar lá. A diferença é que aqui era menos 1 elevado a n. Tá? E agora é alfa elevado a n. Tá? Ok? Se vocês olharem lá, vocês vão ver que a gente fez esse exercício aí. Tá? Então vamos lá. Na figura, nessa figura aqui, h de n é a resposta ao impulso do sistema linear invariante no tempo, dentro da caixinha de dentro, né? Tá aqui, ó. Esse aqui é o h de n, é isso aqui.
a entrada desse sistema é o V de N. E a saída é o W de N. Está aqui o V de N e está aqui o W de N. Tá? A transformada Z de H de N, que é o H de N, existe na seguinte região de convergência. Então, ele está dizendo que essa é a região de convergência do H de Z, desse sistema aqui. Tá? Aí ele pergunta, pode o sistema LTI, com resposta ao impulso H de N, ser Bibo estável? Bibo é aquele bounded input, bounded output. É estável, resumindo. A nossa definição de estável é só essa aí, Bibo. Tá? Se sim, determine restrições de desigualdade no Rmin e Rmax, né, para que o sistema seja estável. Se não, explique por quê. Ora, para o sistema ser estável, né, é necessário que a região de convergência inclua a circunferência unitária. Né? Então, se ele está dizendo que a região de convergência é entre Rmin e Rmax, o que eu tenho que ter é que o 1 tem que estar entre Rmin e Rmax, ou seja, o Rmin tem que ser menor do que 1 e o Rmax tem que ser maior do que 1. Tá? Como está escrito aqui, ó, o Rmin tem que ser menor do que 1 e o Rmax tem que ser maior do que 1. Se isso acontecer, é porque a região de convergência que está entre Rmin e Rmax inclui a CRU, então ele é estável. Tá? Essa primeira foi fácil, né? Beleza. A segunda, o sistema total, né, na caixa grande, pontilhada, né, que é esse sisteminha aqui, pontilhado. Tá? Com entrada X e saída Y. Né? Entrada X e saída Y. O sistema total é LTI? É linear invariante no tempo? Se sim, descubra aqui a resposta em impulso de LG de N. Se não, explique por quê. Então vamos lá calcular quem é a resposta em impulso e ver se ele é linear invariante no tempo. Então, ele vai fazer várias etapas. Ele vai fazer etapa por etapa. Então, primeira etapa. Primeiro passo é esse aqui, ó. Tá? Primeiro passo é esse, ó. Ele multiplica o V de N, é o X de N multiplicado por alfa elevado a menos N. Tá aqui. Certo? Então, aí ele já faz logo no domínio da transformada Z, né? No domínio da transformada Z, né? Se a gente pegar aqui as propriedades, né? Vamos pegar a propriedade da multiplicação no domínio do tempo no exponencial complexo. Certo? Usando essa propriedade aqui, no caso lá, o Z0 aqui vai ser alfa menos 1. Então, ó, o Z0 aqui, se você olhar aqui, ó, Z0 vai ser alfa menos 1. Tá? Então, aqui vai ficar isso. Certo? Só, por que aqui está dividindo por Z0 e lá está multiplicando? Porque o Z0 é alfa menos 1. Então, vai multiplicar. Tá? Ok? Isso foi a primeira etapa. Esse primeiro bloquinho aqui, ó. Tá? Esse bloquinho agora é uma convolução, um sistema normal. Então, no domínio do tempo fica uma convolução, no domínio da frequência fica isso. Certo? Estou multiplicando no domínio da frequência o W é o H na frequência, no Z, né? Vezes o V de Z. Tá aqui. Certo? E aí ele já substituiu um na outra, ó, já chegou nisso aqui, ó. Já substituiu essa equação aqui de cima na de baixo, certo? O V substituiu por X de A a Z. E por fim, a última operação é o Y de N, é o W de N vezes alfa elevado a N. Então tá aqui, ó. A última operação tá aqui. O Y de N é o W de N vezes alfa elevado a N. No domínio da frequência é a mesma coisa, só que agora o alfa, ou esse Z0, aplicando essa propriedade, é igual ao alfa. Certo? Z0 seria igual ao alfa. Então ficaria assim, ó. Dessa vez ficou dividido por alfa, porque não é mais alfa menos 1, é alfa. Tá? Okay? Então eu vou pegar isso aqui e substituir essa de cima aqui na de baixo. Substituir isso aqui vai dar H de Z dividido por alfa. E o X, ó, o X é alfa Z, só que eu vou agora dividir por alfa, vai ficar só X de Z. Vai entender? Ó, eu vou substituir a equação de cima aqui na de baixo. Tá? O X de Z, ou seja, onde no Y, no W, onde tinha Z, eu vou substituir por Z dividido por alfa. Então esse Z vai ser de Z dividido por alfa, e esse Z vai ser dividido por alfa. Então vai ficar alfa vezes Z dividido por alfa, da X de Z. Ou seja, eu cheguei nisso aqui, nessa equação aqui final. O sistema global equivale a isso aqui, ó. Em conclusão, o sistema LTI global pontilhado tem a seguinte função de sistema. Aqui, ó. O sistema global tem essa função de sistema. Tá? Ok? Então, ele sim é linear invariante do tempo. Tá? Porque eu expressei ele dessa forma aqui. E isso aqui, ó. Agora eu vou fazer essa mesma propriedade novamente, só que voltando. Tá? Voltando. Então, fazendo essa propriedade voltando, ó.
Ó, agora, mais uma vez, o alfa sendo igual ao Z0, eu chego, ó, aqui, certo? Eu chego nisso aqui. Então, aqui a resposta impulso que ele está te pedindo é G de N é igual a alfa elevado a N H de N. Ok? Então, usamos essa propriedade aqui várias vezes, 3 vezes. Né? Bom? Você vê que isso é parecido com uma coisa que a gente fez lá, no capítulo 2. Deixa eu ver se eu olho aqui a questão, vocês lembram. A gente fez essa questão, no capítulo 2. Certo? Não sei se está para baixo. Está para baixo, eu acho. É uma das últimas. Aqui no capítulo 2 a gente fez essa questão. Demora para carregar. Não é essa. Ixi, Mário, peraí. Vou procurar melhor. Para dizer para vocês. Tá difícil aqui, né? Porque não tá carregando. Tá aqui. Tá aqui. Tinha sumido. 2.67, tá? Certo? A gente chegou que um passa baixo tinha virado a conclusão que um passa alto chegou no passa baixa. Nessa questão aqui, né? Por que a gente chegou a essa conclusão? Deixa eu botar aqui os marcadores. Uhum. Certo? Então, aqui é como se fosse o mesmo bloco, só que o alfa é igual a menos 1. Certo? O alfa sendo menos 1, lá eu fiz um deslocamento de π, de um ângulo de π. Né? Ou seja, esse alfa tinha módulo igual a 1 e equivalia a aliás, o alfa era menos 1, desculpa. Lá o alfa era menos 1. Então, ele tinha módulo igual a unitário e um ângulo igual a π, né? Porque o menos 1 é igual ao exponencial de jπ. Né? Aqui é a generalização disso. Eu tô transformando o sistema dessa forma aqui. Tá? Então, a letra C, para terminar, o sistema global pode ser bibostável, esse grandão aqui. Se sim, diga quais são as restrições no Rmin e Rmax e alfa para que isso aconteça. Tá? Então, a região de convergência desse G de Z, o que vai acontecer? Um polo vamos supor que o H de Z tinha um polo em Z igual sei lá, Z igual a Z0. Em Z igual a Z0. Então, o G de Z vai ter um polo agora em Z igual a Z0 vezes alfa. Certo? Z0 vezes alfa. Se eu multiplicar aqui, ó, botar aqui, ó, bem aqui, no G de Z, Z0 vezes alfa, aqui vai ficar Z0 vezes alfa, né, aqui, ó. Vou substituir o Z0 vezes alfa aqui. Aí o alfa vai cancelar e vai ficar H de Z0. Então, se eu estou supondo que Z0 é um polo, é porque o polo, se eu supondo que Z0 é um polo de H, então o polo do G vai ser Z0 vezes alfa. Ok? Vou repetir. Se o H de Z tem um polo em Z0, o polo do H de Z, o G de Z vai ter um polo em Z0 vezes alfa. Então, a região de convergência vai ser isso. Tá? Se a região de convergência aqui do H é entre Rmin e Rmax, é porque Rmin e Rmax são dois polos, são módulos, é o módulo de dois dos polos. Tá? Então, é porque a região de convergência do G de Z vai ser o Rmin vezes alfa e o Rmax vezes alfa. Tá? Ok? Supondo que o alfa enfim, módulo de alfa, na verdade, né? Ele não está dizendo se o alfa é positivo, se é complexo, enfim. Se o alfa for complexo ou negativo, fica o módulo de alfa. Tá? Ele não colocou aqui, tá? Ou seja, teria que ter o alfa vezes Rmin menor do que 1 e alfa vezes Rmax maior do que 1. Para poder essa região de convergência incluir a curva. Ou seja, alfa vezes Rmin menor do que 1, eu tenho isso aqui. Rmin tem que ser menor do que 1 sobre alfa e alfa vezes Rmax tem que ser maior do que 1, ou seja, Rmax tem que ser maior do que 1 sobre alfa. Então, essa é a restrição. Ok, pessoal? Tentei fazer uns exercícios difíceis mesmo. Esses últimos aqui não foram exercícios simples, tá? Esses dois últimos. Beleza? E é isso. Espero que tenham entendido. Um abraço.